Boa noite, boa noite! Vamos entrando. Fernando Jair, tá aí toda, né, Fernando? Adrianinha, Vitinho, que isso, rapaz? Que honra, hein? Que honra, hein, de tão longe. Aí é mais cedo nos Estados Unidos, né? Aí nos Estados Unidos é mais cedo, fica bom. Mercedes, boa noite. Tudo bem, Adrianinha? Adrianinha em todas também. Mercedes, boa noite, boa noite. Aqui tá... Eles estão travando a Demaré. A gente não fica aparecendo muito para muitos celulares lá em cima desde ontem. Minha sogra, boa noite. Então eles estão travando, não sei porquê. Acho que é isso aí de fake news. Então a gente acha que tá chamando o padre, eles estão travando a gente. Tia Cristina, Serjão, tá aí. Carol, minha cunhadinha querida. Tia Tânia, Lula tá em todas também. Boa noite, Sergião. Magali. Tem grupo aí que não perde uma, hein? Sueli tá por aqui hoje também. Vivi. Amém, Sergião. Amém. Tia. Nossa, Sergião tem que... Boa noite, tia Cristina. Amém, Deus te abençoe também. Tem que ver o sogrão aí. Júlio, assim, ó, Felipe já tá aí já. Deixa eu chamar o doutor Ferraro. Grande Ferraro. Vamos lá, Felipe. O celular dá sempre problema aqui. Vamos aí, Filipão. Deixa eu te chamar aqui. Agora vai. Tá indo, vai entrar o Felipe aí, ó. Oi. Grande Filipones! E aí, meu Como é que amigo? tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muita felicidade de estar aqui. Já que a gente não pode marcar aquele vinho por causa dessa quarentena, pelo menos a gente se encontra por aqui para conversar um Rapaz, pouquinho. é o jeito, mas assim, tem que marcar logo. Rápido. Aqui a gente tá sendo, Felipe, desde essa semana a nossa página tá dando aqueles... Eu acho que são essas coisas aí de fake news, né? Que estão travando muitas coisas e a nossa página não tá aparecendo lá no ao vivo, lá em cima. Então tem que ir lá na página da Demaré. Quem for aí, então vai mandando no aviãozinho. Padre Renato, aí sua bênção, padre, queridíssimo padre. Que isso, que Que honra. alegria vê-lo aqui. Então tem que ir mandando lá, tá travando, não sei porquê. Então tem que entrar na página da Demaré para entrar ao vivo. Não fica aparecendo para muitos celulares. A gente recebeu mensagens hoje que não conseguiram acessar direto assim. Mas fazer o quê? Ah, beleza. Uma coisa que ajuda também é clicar nos coraçõezinhos aqui no canto. Isso Ah, é? ajuda, o Não Instagram sabia. entende isso como uma possibilidade de divulgação. Ah, então clica no coraçãozinho aí, ó. Aqui, né? Aí embaixo, canto E aí, inferior Felipe, aí. mais um parto hoje? Fez um parto hoje? Mais um, verdade. Foi o quarto do mês aí já. Quarto do mês. Caramba, tá É voando. a gente vai na batalha aí diária, sair do plantão e emendei direto com o parto de mais uma querida lá do consultório. Graças a Deus, muitos pequenos milagres acontecendo aí todos os meses. É verdade. Eu lembro quando você tava lá em casa, a gente, né, tava lá tomando um vinho, você falando que ia entrar na internet. Aí eu falei, Felipe, vai fundo, cara, porque principalmente na sua área, né, Felipe? Sim, Como precisamos de médicos católicos, principalmente nessa sua área, que não deve ser mole, não, né? com certeza. Essa página foi uma bênção, assim, na minha vida, de fato, porque foi uma possibilidade de alcançar muitas mulheres, muitas famílias, na verdade, não mulheres só, mas muitas famílias que viviam à margem desse cuidado, né, por assim dizer, que sentiam-se excluídas desse meio digital e sentiam-se excluídas também desse meio do cuidado da saúde da mulher, de uma maneira geral. A gente tem trabalhado muito sobre temas sobre os quais essas mulheres não falam muitas vezes com seus médicos, nem com seus esposos ou com seus filhos, e com os amigos, enfim, os familiares de uma maneira geral. E isso vai criando muitas vezes uma bola de neve, né? Fazendo com que essas mulheres assumam uma condição de vida infeliz muitas vezes, né? E essas pessoas se perdem, são vidas que vão se perdendo.
né? E a gente precisa trazer essas pessoas de volta para a luz, né? Mandar, dar esse grito aí para que essas pessoas levantem e andem por aí, É né? verdade. Há pouco tempo conversava lá numa das respostas da caixinha que eu abri essa semana, né? Que uma fã lá, uma seguidora colocou assim: ah, Deus lhe pague por tudo que você tem feito na página. E eu disse para ela: já está pagando. A cada pessoa que ressurge aí cheia de esperança, né? De uma vida feliz, realizada dentro da sua vida conjugal, e ainda aquelas que não vivem uma realidade ainda de vida conjugal, mas que se preparam para isso, que entendem a beleza disso. Cada uma dessas que sai dessa escuridão já é o pagamento que a gente recebe por essa missão que a gente desempenha, né? E que a Demaré também tem assumido de uma maneira muito bonita, né? Muito devota aqui nas redes sociais e nas próprias peregrinações, né? Que são Não, eu fico feliz incríveis. quando eu leio alguma coisa lá, juro pra você. Eu fico feliz por você. Imagina você, poxa, uma vida a mais, né? Hoje acho que mandou uma menina lá que ficou grávida, né? Sim, Doutor, sempre tem, grávida, graças a Deus. estamos com as aulas e tudo mais, sou muito grato. Poxa, isso aí não tem preço, não tem preço. Não Um tem dos preço. motivos, né, da gente estar aqui hoje conversando, em que nós vamos abordar isso também um pouco no devido tempo, é essa verdadeira aversão que as mulheres criaram pela sua fertilidade, né, e que hoje a gente está fazendo um movimento contrário, para que elas redescubram a beleza da fertilidade dessa vida conjugal, né, e a gente precisa cada vez mais retomar o amor, né, e a admiração por essa fertilidade, desse amor que gera, né, alguma coisa, desse amor que não se cala, mas que se abre para fora. Então, tem sido realmente um momento muito especial que eu tenho vivido e, enfim, esse trabalho tem sido muito abençoado, vem crescendo cada vez mais e só recebo relatos positivos, experiências positivas dessas mulheres verdadeiramente empoderadas que estão aparecendo lá na página. Felipe, para quem não sabe, esse aí que trouxe, ele que fez o parto da minha filha, né? Médico obstetra. E vamos lá, Felipe. Vamos entrar então no assunto. Primeiro a gente vai falar um Vamos. pouquinho dessa abertura à vida, né? Começando até pela pílula. E depois Uhum. vamos mostrar que essa abertura, não somente a vida quantitativa, mas o coração aberto à vida, né? Isso se perdeu muito ao longo Uhum. aí do século XX, agora entrando no século XXI, né? Século XX, Felipe, passou, né? Nossa Senhora lá em Fátima, em 1917, ela falava: Rússia vai espalhar seu mal pelo mundo, né? E vem escola de Frankfurt, vem marxismo cultural, tantas e tantas outras coisas, duas guerras mundiais, enfim, esse não é o tema daqui de hoje. Mas uma grande revolução do século XX foi a pílula, né? O anticoncepcional, que se eu não me engano, foi na década de 60, né? Acho Por aí, que por aí. começou. Eu fiz uma pesquisa, Felipe, hoje aí eu fiquei até assustado, né? Que até isso, a média de filhos era em torno de, por família, em torno de 6, né? A média, né? E hoje em dia é 1,7 aqui no nosso país. Dizem que vai chegar a 2047, 2040, alguma coisa, vai começar a cair, né? A população vai começar a diminuir, né? Sim. Claro que são estudos, mas enfim, né? A gente vê que isso não foi uma grande... Todo mundo teve a ideia de não ter filhos ao mesmo tempo, né? Tem ideologias por trás disso tudo, né? É muito claro. Então, Felipe, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: a pílula em si, né, o anticoncepcional, quais são os malefícios dela própria, né? Depois a gente Uhum. vai seguir para a vida íntima conjugal. Eu sei que tem muitos casais aí que já estão lá com seus 50, 60, 70 anos, né? E depois a gente vai falar da abertura à vida, né? Não vai ficar Sim. só nessa parte quantitativa. Mas então, quais são, Felipe? Eu sei que você está cansado de falar isso aí na sua página, mas eu acho Nada, a gente nunca se cansa. interessantíssimo, importantíssimo isso ser abordado, porque muitas mulheres não sabem, né? Não entendem. Quando a gente fala sobre pílula, quando a gente fala sobre anticoncepcional de uma maneira geral, a gente tem que ter uma noção muito clara de que os efeitos da pílula, eles são além dos efeitos, eles vão além dos efeitos biológicos em si. Nós estamos falando
a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não está falando de um recurso que foi criado como uma medicação, né? As pessoas vão à farmácia, compram uma caixa de uma pílula, ou colocam um DIU, ou fazem uso de qualquer anticoncepcional, qualquer espécie de anticoncepcional. E diferente da grande maioria dos remédios que foram criados, o anticoncepcional não foi criado com o objetivo de tratar alguma coisa. E isso é o mais louco quando a gente pensa nesse tipo de medicação. Quando a gente entende, você pontuou muito bem, que no século XX houve um grande movimento de transformação dos costumes, né? Um grande movimento de subversão de alguns valores, e nesse contexto, né, que se criou aí essa polarização entre o que seria um suposto conservadorismo, como se isso fosse algo retrógrado, e um certo progressismo, como se nós estivéssemos caminhando de fato para frente, à luz disso tudo que foi colocado. Nesse contexto, houve mais do que propriamente uma questão envolvendo simplesmente só a pílula. Houve toda uma questão que nós chamamos, infelizmente ganhou força, né, esse termo, nós chamamos de revolução sexual. E a revolução sexual ali teve alguns elementos, né, alguns pilares para que essa engenharia social cruel se desenhasse e ganhasse força na sociedade, infelizmente cada vez mais, mas eu tenho certeza de que isso vai mudar. Nós tivemos ali em torno da década de 60, falando no Brasil, né? Falando no Brasil. No mundo isso aconteceu um pouquinho antes, mas no Brasil a gente viveu essa revolução, essa dita revolução sexual com a introdução dos anticoncepcionais hormonais. E, paralelamente a isso, houve todo um movimento de legalização do divórcio e um movimento por defesa dos direitos reprodutivos da mulher, que iam além da questão de evitar filhos, mas também de eliminar aqueles filhos que eventualmente eram gerados. Então, toda essa arquitetura funcionou, entre aspas, muito bem para convencer a mulher de que ela estava numa posição de submissão, de que ela estava numa posição de inferioridade e que o lugar que ela deveria ocupar era o lugar admirável, até então classicamente concedido ao homem, que era, na grande maioria das vezes, né, estatisticamente falando, o provedor da família financeiramente. E o movimento feminista, junto com todas essas ideologias que você mencionou, começaram um grande trabalho de marketing, na verdade, nada mais é do que o marketing isso que se fez, de convencer essas mulheres de que elas estavam numa posição de inferioridade. Que o trabalho doméstico, por assim dizer, era uma condição de inferioridade, que o trabalho com os filhos era uma condição de inferioridade, e que se libertar disso permitiria que ela ocupasse o lugar do homem, como se esse fosse o melhor lugar que uma pessoa pudesse atingir na sociedade. Aí já se descaracterizou totalmente o que é o homem e o que é a mulher. E vejamos, a gente tem que ser muito sensato quando a gente está falando desse tema, porque hoje, no nosso contexto, existem várias famílias em que a mulher trabalha. E isso não é um problema. Nós não estamos falando disso. Nós estamos Santa falando Zélia, mãe de Santa Terezinha, era empresária. Sim. Ela tinha tanto sucesso que São Luís vai trabalhar com ela, né? O pai de Santa Terezinha vai trabalhar com ela. O problema é a prioridade, né? Onde está a sua Prioridade. prioridade. E Né? a maneira como você se comporta dentro disso tudo e qual é o valor que você dá, né? A partir do momento que o seu projeto de vida se afastar da sua vida, isso se torna uma fuga, isso se torna um pouco de uma morte lenta e gradual que você vai vivendo nesse distanciamento de você mesmo, né? E isso aconteceu de uma maneira muito forte na década de 60. Os anticoncepcionais, os primeiros que foram criados foram os anticoncepcionais hormonais, tipo pílula, que já carregaram em si uma certidão de nascimento diabólica, por assim dizer. E essa coisa hoje é tão escancarada que se você entra nos sites feministas, se você entra nos sites de grandes organizações não governamentais de planejamento familiar, que nada mais são do que grandes redutos de disseminação de ideologias abortistas, eles assumem com total tranquilidade, como se fosse um mal necessário, quais foram os processos nefastos pelos quais os anticoncepcionais passaram antes de serem liberados no mercado. Para as mulheres que nos assistem, os homens que nos assistem, para se ter ideia do que nós estamos falando de uma medicação. Toda medicação que vai ser liberada no mercado, ela precisa de uma aprovação em algum estudo. Ela precisa ser testada, primeiro, em animais em laboratório,
para se testar os principais efeitos colaterais que ela pode causar, os limites de dose. Depois isso passa para um grupo específico de pessoas para avaliar nos seres humanos o que acontece com essas medicações, e depois essa medicação é lançada no mercado numa condição de vigilância. Então, por exemplo, a gente liberou a dipirona para ser comprada, porque no estudo funcionou tudo bem. Quando a gente libera para a população comprar, isso aí se torna utilizado por milhões de pessoas. E aí coisas que não apareciam naquela pequena escala vão começar a aparecer. E o anticoncepcional pulou algumas etapas, né, nesse sentido. Para quem não sabe, os métodos naturais, como o Billings, por exemplo, que hoje em dia são extremamente demonizados dentro dos consultórios de ginecologia e obstetrícia, um dos grandes financiadores dos estudos em relação ao Billings foi a Organização Mundial de Saúde, que Deus a tenha. Por quê? Naquele momento, o planejamento familiar baseado nos métodos naturais parecia útil para essa organização de saúde, dita de saúde. E, de uns tempos para cá, obviamente, isso deixou de ser interessante. Nesse contexto, né, lá da década de 60, existiu essa mobilização para silenciar a fertilidade da mulher para que ela fosse introduzida no mercado de trabalho. Com esse objetivo, obviamente, né? De libertar a mulher da sua menstruação opressora e introduzi-la no mercado de trabalho e também, de quebra, permitir que ela controlasse a quantidade de filhos que ela tivesse para que ela se dedicasse a outras coisas mais nobres, até então, carreira, né? A vida financeira, enfim. E aí, a solução que as pessoas tiveram para testar esses hormônios, que eles não tinham a mínima ideia de como trabalharia isso dentro do corpo da mulher, a solução que eles tiveram foi brilhantemente, vejam só que coisa bonita, né, da história dos anticoncepcionais, foi procurar populações pobres de países subdesenvolvidos e oferecer para essas mulheres que tomassem essas pílulas com doses cavalares de hormônio, com pretexto de que elas não engravidariam mais, visto que essas mulheres em situação de pobreza, né, de extrema pobreza, de fato, perdiam totalmente o controle sobre os seus aspectos reprodutivos e se viam numa condição muito difícil, de muitas vezes não ter o que dar de comer para essas crianças. Obviamente, quando você vê um sujeitinho de jaleco branco apresentando para essa mulher a possibilidade de tomar uma pílula para controlar a quantidade de filhos, para que eles não passem fome, isso foi prontamente aceito por todas essas mulheres, mas não houve qualquer processo de aprovação num comitê de ética, não houve qualquer processo de aprovação de uma instituição de saúde séria que respaldasse isso, e a consequência foi muitas mulheres morrendo de AVC, de trombose, de infarto e sujeitas a efeitos colaterais extremamente desagradáveis. Isso foi sendo manobrado até que a pílula pudesse ser oferecida aos ricos, né? Que eram de fato o grande objetivo dessa engenharia social, porque o anticoncepcional ele é comprado, então ele gera muito dinheiro. É sem dúvidas dos grandes pilares da indústria farmacêutica hoje, um dos que mais gera dinheiro no mundo, é a indústria farmacêutica dos anticoncepcionais. E depois de já terem humilhado os pobres, eles abriram em doses menores para a população de poder aquisitivo maior. Igualmente, essas doses ainda eram muito altas e os casos de trombose, de infarto, de AVC continuaram aparecendo e as doses foram diminuindo progressivamente até o momento dessas pílulas hoje que são com mini doses, microdoses. Mas isso não eliminou todo esse potencial nocivo das pílulas. Primeiro, do ponto de vista biológico. Vamos lá. O que a pílula pode fazer no organismo? A pílula é um hormônio exógeno que, primeiro de tudo, silencia a menstruação da mulher. E ali ela silencia e torna monótono aquilo que era um ciclo. E era um ciclo porque tinha razão. A progesterona e o estrogênio, que são hormônios que participam do ciclo menstrual, sobem e descem, e isso regula uma série de funções metabólicas, emocionais, afetivas e sexuais da mulher. Então, a mulher que toma um anticoncepcional, ela bloqueia, muitas vezes, todo esse eixo finamente ajustado ali, para que a mulher tenha a sua função reprodutiva adequada, para que a mulher tenha a sua função afetiva adequada, para que a mulher funcione o seu metabolismo de maneira adequada. O hormônio que o ovário produz, ele não funciona só para a mulher menstruar. Funciona para a mulher regular o metabolismo dos açúcares,
das gorduras, funciona regulando o metabolismo hepático. Então, tudo isso do fígado, né? Tudo isso é regulado por esses hormônios ditos sexuais, mas eles não são sexuais. Eles funcionam de maneira tão importante no corpo da mulher quanto o hormônio da tireoide. E ninguém toma remédio para silenciar a tireoide, a não ser que ela esteja funcionando de maneira errada. Mas todo mundo silencia o ovário, hoje em dia, como uma via natural, como se ele estivesse funcionando de maneira errada e atrapalhando a mulher, que está vivendo ali no seu ciclo menstrual nada mais do que a sua natureza. Obviamente, não estou falando de quem tem endometriose, mioma, de quem tem doença e precisa de tratamento. É outra coisa. Né, síndrome dos ovários policísticos, nós estamos falando dessa grande realidade, dessa grande massa de mulheres, que é a grande maioria, que toma anticoncepcional porque foi ensinada desde a sua adolescência, na primeira consulta com o ginecologista, a tomar anticoncepcional para se proteger. De quê? Eu não sei. Mas perceba que, para a gente entender a real dimensão dos males de se cortar o ciclo menstrual, basta você conversar com uma mulher que entrou na menopausa. Essa mulher que entra na menopausa, aquela mulher que para de menstruar, obrigatoriamente porque o ovário vai à falência, né? O que acontece ali? Ela começa a ter insônia, osteoporose, hipertensão, diabetes, o que a gente chama de labilidade emocional, que é aquela fragilidade emocional. Um dia está super ansiosa, outro dia está chorando, outro dia está se sentindo super estressada, outro dia está se sentindo super cansada. Nada mais é capaz de dar prazer a ela em determinados pontos, né, em pontos mais extremos de mulheres na menopausa, isso acontece muito. A mulher perde a libido totalmente, não consegue ter uma vida sexual ativa que seja agradável a ela e saudável para a sua vida em casal. Tudo isso se perde. Por quê? Porque esses hormônios foram silenciados. Agora, o que nós estamos vendo hoje são mulheres de 20, 30, 40 anos, no auge da sua vida reprodutiva, no auge da sua vida produtiva, não financeiramente falando, mas emocionalmente falando, biologicamente falando, no auge de toda a sua produtividade e vivendo a experiência de menopausa em plena juventude. Ela Né? perde o libido Podadas, com a pílula. perde a libido, né? Vive uma experiência de um ressecamento vaginal muito grande, de diminuição do interesse no seu esposo. Então, e uma desregulação metabólica, alteração de carboidrato, alteração de metabolismo do colesterol, tendência a ter hipertensão, tendência a ter mais varizes, tendência a ter mais trombose, tendência a ter mais depressão. Foi feito um estudo na Noruega com mais de 1 milhão de mulheres, que colocou de maneira inquestionável: as mulheres que usam anticoncepcional têm maior tendência a ter transtornos depressivos e de ansiedade. Ponto. Por quê? Pergunta para uma mulher na TPM qual é o papel do hormônio na construção da sua afetividade, das suas emoções, por assim dizer. Estrogênio e progesterona mexem com a afetividade da mulher, porque eles atuam no cérebro também, não atua só no útero. Então, uma mulher que se priva desse ciclo hormonal se priva de ter emoções. São mulheres que vivem uma monotonia afetiva e o pior, como essas mulheres de hoje em dia, nossa geração de mulheres, são aquelas que desde os 15, 20 anos começaram a tomar anticoncepcional porque a mãe levou no ginecologista com medo dela engravidar, essas mulheres vivem 15, 20 anos achando que aquela afetividade que ela vive, que aquela sexualidade que ela vive, que aquelas emoções que ela vive são normais, aquela vida monótona, aquela vida medíocre. E elas assumem isso como tranquilo, porque elas não estão menstruando, não estão sentindo cólica, olha que maravilha. Até o momento que elas começam a brotar no consultório de ginecologia com pequenas queixas do dia a dia. Eu sinto muita dor de cabeça, eu sinto muito enjoo, eu não tenho interesse no meu marido, eu não consigo me realizar pessoalmente, eu estou sempre brigando para regular meu colesterol, eu não consigo perder peso, eu não rendo bem na academia, eu estou sempre cansada. Aí você vai ver, você tira o anticoncepcional, dali 2, 3 meses essa mulher volta à vida e ela descobre que aquele bom que ela vivia era, na verdade, um grande status de mediocridade. Isso é do ponto de vista biológico que eu estou falando, mas existe algo pior, que é o ponto de vista comportamental, né? Que é o malefício eu já fiz um post sobre isso lá no meu feed, inclusive, que são os malefícios comportamentais do anticoncepcional. No sentido de que a mulher que usa o anticoncepcional, nessa ilusão de ter uma vida sob controle, ela está alimentando nada mais, nada menos do que os seus instintos mais egoístas, né, e mais materialistas. Porque o filho vira uma possibilidade de atrapalhar a carreira,
de atrapalhar o casamento, né? Porque vai dividir a atenção com o marido. Então, tudo isso vai subvertendo esse plano sobrenatural que Deus tem para a união entre homem e mulher e fazendo com que, ao invés de eles se aproximarem dentro da relação, eles se afastem. Por quê? Eles têm dinheiro no banco, eles tiram férias direitinho, eles não têm nenhum imprevisto, eles descansam aos finais de semana, mas eles não se amam, não se realizam, não se encontram mais. E qualquer coisa que foge do controle se torna um peso muito grande. Então, a menstruação é uma coisa horrível. Eu canso de perguntar para as mulheres, como é que é essa menstruação? Doutor, eu sangro muito. Eu falo, quantos absorventes você troca por dia? 4. Falei, sabe quanto de sangue isso representa no seu dia, mais ou menos? 80 ml. 40, 80 ml. Não é nada. Isso aí não é nem um copo desse de sangue. E as mulheres acham que sangram demais. Eu vou te dizer, é isso aqui. Sei lá. Isso. Quando muito. E as mulheres acham que isso é um sangramento, uma hemorragia, que tem que ir para o hospital para tratar isso, quando isso, na verdade, nada mais é do que a vida acontecendo. São incapazes de lidar com uma cólica menstrual. E aí eu pergunto para elas, você tem cólica? Tenho muita, doutor, muita. Eu falei, o que você toma para melhorar? Buscopan. Buscopan é o remédio mais bobo que tem para tratar cólica. Se uma mulher melhora com Buscopan, ela não tem nada de errado acontecendo com ela. Se ela melhora a cólica com Buscopan, isso é normal. É o mesmo remédio que trata a cólica de diarreia. E ninguém acha que a diarreia é a cólica mais insuportável do mundo, que ela não vai conseguir viver com aquilo, meu Deus, eu preciso de um hospital. Então, a gente cria uma geração de mulheres de personalidade fraca, incapazes de lidar com as suas próprias limitações, que são avessas ao sofrimento e às dificuldades da vida, e que não entendem mais. Isso vai minando essa capacidade das pessoas, porque a mulher é a grande inspiradora dos sentimentos mais nobres da sociedade, né? A mulher é que inspira o desejo de salvação no homem, porque o homem é muito prático, o homem entra na realidade e ele busca pagar as contas no final do mês, proteger os seus filhos e proteger a sua esposa. Dificilmente ele mira o alto, né? Sejamos práticos aqui. O homem se interessa muito pelos assuntos financeiros, o homem se interessa muito pelo futebol, porque ele gosta de conquista. Ele não para pensar muitas vezes nessa vida espiritual que precisa ser trabalhada. Quem dita muitas vezes dentro do casal essa preocupação com a espiritualidade é a mulher. Se a mulher se torna um ser extremamente prático, materialista e, sob certo ponto de vista, mesquinho, aquele casal perde totalmente o senso de espiritualidade e de afetividade. E esse casal se torna, mais do que biologicamente estéril, afetivamente e espiritualmente estéril. E essa é a maior gravidade. Porque a esterilidade biológica, quando você tira o anticoncepcional, ela volta. Mas essa esterilidade espiritual, perceba, a maior dificuldade que os casais têm no meu consultório para largar a pílula é o medo de engravidar. Não é o medo de menstruar, não é o medo de ter cólica, não é o medo de sangrar. É o medo de engravidar. É o medo de viver a vida real. É o medo de não saber o que vai acontecer amanhã. Por quê? As pessoas perderam a beleza de contemplar o sofrimento. A beleza de contemplar o imprevisível, de estar vivendo pela fé e pela esperança, e não pela previsibilidade. E aí, nisso, o sacrifício de Jesus perde totalmente o sentido. E essas pessoas se tornam cada vez mais insensíveis a esse exemplo pessoal de Jesus na história da humanidade. Isso deixa de fazer sentido. Porque é tão bom ter a vida sob controle, é tão bom ter a vida nas minhas mãos, por que eu preciso de um Deus que morreu por mim para me salvar? Eu tenho pleno controle, eu sou o Deus da minha vida. E aí o discurso de Jesus vai ficando cada vez mais sem sentido. E esses corações vão se endurecendo. E isso transborda para todos os outros aspectos da vida humana. Isso está tudo interligado. Quando você perde essa capacidade de se sensibilizar com um Deus que é amor, que se derrama, que serve, que dói, que sofre, que se prega numa cruz, não porque os outros merecem, mas porque os outros precisam, o discurso do aborto começa a fazer todo sentido. Porque filho atrapalha. Né? A eutanásia começa a fazer todo sentido, porque os idosos doentes atrapalham. Não são pessoas pelas quais vale a pena gastar energia. Não são pessoas pelas quais vale a pena morrer. E aí, por que Jesus existiu, então? Se essa vida é tão boa de ser vivida sob controle. E isso, as pessoas não entendem que o anticoncepcional é esse pontozinho estratégico, aquela coluna básica ali, fundamental
dessa engenharia, dessa arquitetura social que se desenhou hoje, que é dominada pela perversidade. Quem não presta, quem não serve, quem não vale a pena é descartado. Por isso que o aborto hoje em dia faz sentido para a sociedade. É algo desprezível, mas que não me surpreende. Porque quando a gente destruiu estrategicamente a importância da família, a importância dos filhos, a importância do sofrimento e da dor na construção de um amor livre e que se regozija na renúncia, não faz sentido mais ter filhos, porque eles atrapalham. Você não vai conseguir ter uma vida sexual tão facilmente articulada no casamento. Você não vai conseguir, de fato, se dedicar aos estudos de uma maneira tão ferrenha, por assim dizer. Então, tudo se adia de alguma forma, né? Todo mundo quer ter o diploma debaixo do braço e a conta hoje não pode estar no vermelho nunca, né? Esse é um dos efeitos, né? Não da pílula, né, Felipe? Mas um dos efeitos colaterais do que significou. Não, lógico que não foi só a pílula, né? Foram todos esses movimentos, né, que você comentou aí, mas a pílula foi uma dessas, né? Os casais perderam o que é a missão, né? Uma vez eu estava lá em Lourdes, subindo a ladeira assim para ir lá para o Le Cachot, onde Santa Bernadette, dali ela estava assim, era uma antiga prisão, para você ter ideia, que do lado tinham porcos, mas era muito pobre ela. A gente estava subindo, né, por ironia, até para esse lugar. E eu estava com uma passageira, ela estava com 4 filhos nessa peregrinação. 4 crianças, assim, o mais velhinho tinha o quê? 12, 13 anos. E aí eu falando com ela, falei, poxa, sua família é muito bonita. Poxa, as crianças simpáticas e tal, tal, tal. Aí o Camilo falando. Aí, Camilo, porque em casa deve falar tanto, ele chega na live, né, filho? Aí tem que falar, pô. Ela tá aqui do outro lado, me regulando. Daí... Tô aqui da sala, tomando conta. Aí eu comentei, Felipe, com essa mãe. Falei, poxa, sua família é tão bonita. Ela falou, ai, obrigado e tal, não sei o que, seus filhos, amo seus filhos, tão simpáticos e tal. Ela não, mas eu me arrependo de ter tido tantos. Aí eu olhei pra ela assim, e falei, qual deles você não queria ter tido? Aí ela, ai, não, Deus me livre, não. Queria ter tido todos, mas virou politicamente correto hoje em dia você falar de que o certo é ter 2, é ter 3. O certo é você estar aberto à vida e Deus que vai saber, né? Se são 2, se são 3, se são 6, se são 10, se são 11, se são 22. Padre Aldo, lá de Caicó, que tá com a gente, já teve 22, né, a mãe. Então isso se perdeu, a missão se perdeu do casamento, né? Hoje em dia as pessoas casam para serem felizes, né? E não para se doar em uma vocação, um caminho para o céu, né? E quando eu te mandei, Felipe, para a gente fazer essa live, eu falei com você, Felipe, o que a gente pode falar? Eu fui lá na sua página, lá no YouTube, tem tanto assunto interessante. Aí eu falei, Felipe, o negócio é o seguinte, aqui na Demaré, 70% mais ou menos do público são mulheres, né? Eu mandei para você, pô, aqui no seu aí são 110% são mulheres, né? Eu fui lá ver suas lives, a maioria também são com mulheres, né? Feitas com mulheres. Eu falei, bem, quer saber? Eu sou homem, vou falar para os homens, né? Tem alguns homens aí perdidos, poucos, mas tem. Mas é bom que as mulheres também saibam disso, né? O que é essa missão, agora já entrando um pouquinho, né, da intimidade conjugal e da intimidade entre o casal. O que é esta missão que parece que a pílula ela deixa a mulher praticamente no mesmo nível, é isso, Felipe? O que acontece? Existe ali um grande perigo, né, de encarar o casamento do ponto de vista de como se fosse um contrato, né? E o anticoncepcional casa perfeitamente com essa ideia. Por quê? Hoje em dia as pessoas se casam por conveniência, né? Infelizmente. Não vamos generalizar, vamos dizer que boa parte das pessoas faz isso. Felipe, nos últimos 20 anos, o número de divórcio quase que dobrou. Exatamente. Quando você tem isso como uma possibilidade, ela vai se tornar como eu vou dizer ali, uma via de escape real, né? E isso, né, a gente precisa dizer que isso acontece em dois âmbitos. Uma coisa é no âmbito do civil, de que um ser humano
do ponto de vista civil, ele não é obrigado a conviver com outro dentro da mesma casa. Beleza, né? Uma mulher que apanha todos os dias do seu marido tem total direito de lutar contra isso. Agora, o problema dessa cultura é o entendimento do divórcio como a solução para um relacionamento fracassado. É isso aí. Como se eu tentei de tudo, né? E infelizmente não teve outro jeito que não se separar. O que acontece? O anticoncepcional, ele foi ali um ponto de partida muito importante para isso. Por quê? Hoje em dia, a grande maioria dos casais pensa assim: a gente vai se preparar individualmente e a gente vai se juntar quando tudo for possível. O que é esse tudo? Eu vou te dizer de cadeira, tá? Que isso acontece com a maioria dos casais, porque comigo foi assim, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum fingimento, sem nenhum número aqui, porque eu não sou um artista, eu não sou um digital influencer, eu sou um médico católico que viveu as experiências que as pessoas que estão aqui nesses comentários comentando viveram também. Eu não tenho nenhum objetivo de vir aqui julgar a vida de ninguém e nem ficar impondo regras à vida de ninguém. Eu vim aqui dizer a minha experiência e o que eu tenho visto do que eu estudo sobre a vida humana e sobre a minha espiritualidade. Eu tive muito longo. Eu vou me arriscar aqui a começar a falar algumas datas e com o risco de ser repreendido fortemente pela Camila por errar todas elas. Mas, se eu não me engano, a gente começou a namorar sério mesmo. Nós tivemos um relacionamento inicial que não deu muito certo. A gente se separou, depois a Camila percebeu que eu não poderia ser de forma alguma desprezado, que eu era uma pessoa irresistível, incrível, que ela não poderia ficar sem mim. E aí ela voltou. E isso foi mais ou menos ali, acho que em 2010. 2009, 2010, tá? Se eu não me engano. Uma década. E aí, ela já tá ali pensativa. A gente casou em 2017. Vai te dar um beliscão debaixo da mesa, isso tu erra, hein? Vai me tacar um negócio daqui a pouco. Em 2017, a gente se casou, né? Foram 7 anos de preparação. Porque tinha que estar tudo certo. Eu tinha que morar no lugar tal, tinha que ter o carro tal, tinha que estar trabalhando tanto e ganhando tanto. Foram 7 anos perseguindo tudo isso. E hoje, eu digo a vocês, tem uma coisa da qual eu me arrependo, foi de não ter casado antes. Por que eu digo isso? Porque o casamento foi para mim uma experiência pessoal de crescimento que nenhuma outra experiência me daria. Por quê? Quando eu trabalho, é para mim. Eu me dou aos outros, mas eu estou recebendo um salário por isso, né? Quando eu estudo, é para mim. Eu estou saciando, né, a minha vaidade, né, a minha soberba, adquirindo conhecimento para mim. Quando eu me caso, é para o outro. E nada mais nos lembra tanto sobre isso do que o casamento. O que é amar? Amar é servir. Amar é se doar. Amar é um sentimento que nos mobiliza na direção do outro? Mas isso talvez seja mais encanto do que amar, tá? Porque esse movimento inicial é um movimento de desconhecido. Se quiserem colocar na turma do amar, é o grau mais baixo, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Na escala de amor, esse interesse inicial é o mais baixo. Tanto que numa semana você pode ter isso por uma pessoa e na outra semana por outra. O que vai diferenciar se isso persiste ou não sempre pela mesma pessoa é a escolha. É a decisão, é o exercício espiritual de amar aquela pessoa. Vamos supor, né, que inicialmente eu tenha visto a Camila, foi isso que aconteceu mesmo, eu tenha conhecido a Camila lá no encontro de adolescente lá da igreja, eu falei, nossa, que menina bonita, que menina interessante, que menina legal, eu quero conhecer essa pessoa. Beleza. Depois disso, existiu todo um processo entre amizade e namoro, existiu todo um processo de mais de 10 anos, em que você conhece os defeitos de perto, você conhece as dificuldades de perto, você conhece as limitações de perto, você conhece as suas limitações. Porque quando você quer amar, quando você quer se doar, quando você quer entregar, você começa a esbarrar no seu egoísmo. É verdade. E isso vai te dando plena consciência da sua condição miserável. Então, amar é uma experiência de doação e amar é uma experiência de humildade, de reconhecer que você quer, mas muitas vezes não consegue. Essa é a beleza desse sentimento que se transforma de maneira sobrenatural, de maneira excepcional, numa aproximação com Deus.
Porque qual é a dinâmica nossa com Deus? É isso, essa contemplação desse divino, desse sobrenatural, inatingível, inalcançável, mas que nós queremos a todo momento chegar. E a gente vai tropeçando todo dia. Então, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mas todo dia eu faço os mesmos erros. Isso se repete muito na dinâmica da vida conjugal. E isso nos ajuda a entender que a experiência com Deus é uma experiência pessoal. Que Deus não é uma ideia, Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa. Quando nós falamos em Santíssima Trindade, nós falamos de um Deus, são 3 pessoas numa só. E isso tem um valor simbólico muito forte. De que quando você peca, você ofende alguém. Você não descumpre uma regra. Os judeus viviam assim. Eles olhavam para a lei e se sentiam obrigados a cumprir a lei, porque eles tinham medo do inferno. Os católicos olham para a lei e entendem que aquilo ali é a voz de Deus. E que quando eles pecam, eles não estão descumprindo uma lei. Eles não estão criando uma dívida. Eles estão ofendendo e entristecendo uma pessoa. E qual é a experiência mais pessoal que nós temos que nos faz entender essa dinâmica de que o que acontece com a pessoa nessa vida, nesse plano, acontece no plano espiritual? É o casamento. Quando você ofende a sua esposa, por mais que você a ame, você entende o que você está provocando muitas vezes no coração de Deus. Aquela expressão triste da sua esposa e do seu esposo diante dos seus erros, numa forma muito caricata, num pequeno esboço do que acontece com Deus, porque em Deus existe toda a misericórdia inabalável, que jamais será sobreposta por qualquer erro que a gente cometa. Mas na nossa vida conjugal, essa experiência pessoal é o que nos salva, porque nos dá a consciência de que Deus é assim. Essa dinâmica do perdão, né, da renúncia que acontece dentro do casamento, é o que nos faz entender o que vai acontecer entre nós e Deus. Existe do outro lado alguém muito maior que nós admiramos e amamos profundamente, que deu a vida por nós e que nós não conseguimos amar à altura. Só existe uma saída para que esse relacionamento funcione: perdão. Não existe outra coisa. Não existe merecimento em mim ou em você, em nenhum de nós. Nada do que nós façamos estará à altura de tudo que Deus já fez por nós e ainda fará. Essa dinâmica, essa compreensão desse amor pessoal com Deus, que se manifestou de maneira corpórea em Jesus, essa dinâmica acontece na vida conjugal. Não é por acaso que Jesus se colocou como esposo e que colocou a sua igreja como esposa. Não é por acaso que Deus inspira em São Paulo essa comparação belíssima, poética, mas real, de que nós somos membros da esposa de Cristo. Isso aí. Né? De que a igreja é como essa noiva que se prepara. E ali, na vida conjugal, nós reproduzimos essa dinâmica de uma maneira muito sagrada. E quantas vezes as pessoas reduzem essa experiência sobrenatural de amor a uma questão contratual. Nós estabelecemos as cláusulas, como eu fiz, um contrato pré-nupcial não redigido, mas sentido no coração, de que para nós nos casarmos nós temos que ter essa e essa condição. E aí a gente corre um sério risco de que quando isso tudo deixa de existir, o sentido do amor se perca, porque deixou de ser vantajoso. Isso não é amar, isso é interesse. A gente pode fazer isso com uma taça de vinho, com um belo prato de comida. A gente pode fazer isso com um passeio. A gente pode fazer isso com um jogo de futebol. Mas a gente não pode fazer isso com um ser humano. Porque o ser humano é dotado de valor. E aí, quando a gente perde esse sentido, o casamento perde o sentido também. E qual é a maneira mais fácil de perder essa dimensão do viver abandonado, do viver entregue? É não ter filhos. O filho atrapalha tudo. Sejamos honestos. Vocês aí que nos assistem são casados. Filho não atrapalha? Atrapalha sair no final de semana. Atrapalha estudar. Atrapalha trabalhar. Atrapalha ter intimidade com o marido, com a esposa. Agora, esse atrapalhar é ruim? Não. Esse atrapalhar é uma renúncia que nos eleva. É uma renúncia que nos faz experimentar um pouco do que é o amor de Cristo pelos seus. Do que é não precisar do outro, mas se fazer precisar. Deus não precisa de nós, mas Ele quis precisar. Ele quis fazer com que tudo isso aqui existisse. Né? Então, quando a gente não consegue olhar para o outro com esse olhar do sobrenatural e do valor intrínseco que ele tem,
Aí o casamento vira uma mera conveniência. E aí você está junto enquanto for favorável. Quando não for, não serve mais. Uma vez uma mulher chegou, Felipe, para um padre e falou assim, na confissão não, não na confissão oficialmente, mas confessou Aham, para o padre, né, maneira de falar que eu estou falando aqui. sim, Padre, não aguento mais amar o meu marido. Não aguento mais, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. Aí, como é a maioria mulher, né, deve ter um bando assim, muito assim. Não aguento mais que meu marido não sei o quê. E eu falo para ele para onde ele não vai. E... Falou, quer saber do seguinte? Faz o seguinte, então. Não precisa mais amar o seu marido por ele. A partir de agora, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar para ele e vai falar, esse é o meu Cristo. Eu tenho que amar ele. E é assim que a gente tem que fazer mesmo, né? Porque se a Isabela, imagina, ficar criando expectativa em mim, né? De eu fazer ela feliz, ou eu ficar criando expectativa nela, isso é uma covardia. Né? Nós somos sim, totalmente pecadores, miseráveis, e de fato, né? A gente tem que confiar, como Santa Teresinha dizia, né? Na infinita misericórdia de Deus, né? E os casamentos, né? Se por um lado as mulheres, né, Felipe, estão, por mais que não tomem as pílulas, mas estagnadas, vamos dizer assim, as suas disposições em amar está assim, ó. Sabe? sim, Igual morcego dormindo. Tudo assim, mesma linha. Os homens, por outro lado, né? Aqui estamos com mais de 200 pessoas. Vou aproveitar um pouquinho para falar sobre isso, já que você puxou um pouquinho aí por esse lado. Também estão assim. sim, Né? Dizem o seguinte, né? Aonde começa, né, a relação sexual com a mulher, né? Ah, é no bom dia, né? Hoje, quinta-feira, é no bom dia. Não no bom dia de hoje, quinta-feira, né? Da quinta-feira passada, né? Assim, do seguinte sentido. A sua esposa tem que ser amada todos os dias, nos detalhes, né? O carinho. A cabeça da mulher funciona de maneira diferente do homem. Então, por mais que nós, às vezes, é difícil dar uma flor ou fazer um agrado aqui, acolá, você dá uma flor para a mulher, a gente não entende, mas ela fica feliz pra caramba e você ganha a semana, né? Então, assim, você tem que se esforçar para fazer o que o outro gosta, não o que você sente que quer fazer, né? Por outro lado, aonde começa a relação sexual no homem? E aí, Felipe, eu vou falar o seguinte, aqui eu não estou falando com fazer ou não fazer, ter intimidade ou não ter. Eu estou falando numa qualidade, numa intimidade conjugal no geral. Né? Porque, lógico, sim, o homem diz que a mulher é forno a lenha, né? Aos pouquinhos, não sei o quê, tal, tal, tal. O homem é a gás, né? Tum, tum, não sei o quê. Mas eu não estou falando isso. Né? Eu estou falando da intimidade conjugal de maneira geral. Aonde sim, começa a intimidade conjugal no homem? Talvez muitos não tenham nem escutado falar isso aqui. É aqui, ó. No não olhar. Essa, do pecado original, o homem herdou o seguinte: a dificuldade no olhar. E vocês, mulheres, herdaram uma dificuldade maior do pecado original do ser olhada. Isso a gente herda do nosso pecado original. Né? Então, o homem que inicia, né, tem aquele neurotransmissor, né, que falam que é a dopamina, né, que solta a dopamina, é o hormônio de caça, e depois que ele é solto, tanto você falou dos judeus aí muito bem, vou aproveitar essa sua deixa aí, Felipe, o seguinte, né, no Antigo Testamento, né, falava não, para você não desejar a mulher do próximo, não adulterar e tudo mais. Jesus pega aquilo, né, quando Jesus se encarna, vem ao mundo, e ele fala, aquele que com o teu coração aquele, eu não estou com a passagem aqui, mas você me conserta aí se você lembrar de cabeça. Mas aquele que com seu coração olhar, aquele que olhar para a mulher e a desejar em seu coração, não é isso? E a desejar em seu coração, já pecou. O que Jesus nos faz? Ele nos facilita muita coisa. Muita coisa. Porque, meu irmão, a partir do momento em que você... E isso está uma coisa totalmente depravada na nossa sociedade hoje em dia. Se um homem estiver me assistindo, é capaz dele olhar e falar para mim, tá maluco, pô? Que isso? Esse cara é doido. Tá falando que eu não posso olhar mais pra mulher? É porque ele vive aquilo já há 40 anos. E eu que tô maluco, não é ele. Né? E eu não tô falando aqui, tá, meu irmão? Que é difícil, é fácil. Às vezes tem gente que vive isso há 40, 50 anos. Isso já é comprovado cientificamente, né? Que isso lembra um pouco do vício da cocaína, que solta sim, dopamina. Né? Pra vocês terem ideia, né? Por exemplo, o marketing... abrindo um parênteses, o marketing das lojas de perfume, né? Eu sei disso, você sabe disso, né, Felipe? Os caras que estudam marketing a fundo vão saber disso. Descobriram isso. Caramba, esse hormônio da dopamina é hormônio de caça. O que eles fazem na loja de perfume? Colocam mulheres sensuais, homens sensuais, um cheiro de perfume. O que é que dispara em você? Você olha para aquela imagem,
o hormônio de caça. Você não vai achar ali sexo, você compra o perfume, né? Fecha parênteses, é só uma observação. Mas então Deus nos facilita isso, né? Ele nos coloca. E isso tem destruído a vida conjugal, a intimidade conjugal num todo dos homens, né? E aí, tá, deu problema, né? E aí, como resolver isso? Primeiro, isso aí na vida do homem tem que ser cortado. Igual na cabeça de peixe, quando você mata o peixe, é pela cabeça, né? Quando você tira Acabou, não é brincar, é cortar. Meu irmão, não tô falando que você não vai... Alguém passando, alguma coisa do tipo... Lógico, a gente tem olhos. Às vezes você vai olhar. O negócio é consentir, né? Que se diz. Você não pode, não. Você poder pode. Mas você tem que não querer. Você tem que olhar e falar o seguinte, olha só. Quem que construiu o mundo? Se chegassem lá, Felipe, você já dirigiu o avião? Se chegassem lá, você se botasse lá no meio de uma direção de um avião. Aí vem lá o engenheiro do avião e fala assim, olha só, você tem que apertar esse botão aqui, depois esse, depois girar a alavanca e tal. O que você vai fazer? Eu vou obedecer, pô. O cara quem criou o avião, né? Eu não sei nada de avião, vou obedecer. Caramba, Deus não se engana e não engana ninguém. E é perfeito. Cara, as leis dele, é para nós olharmos, se entender, maravilha, né? Se não entender, segue. Ele tá certo, né? Se ele falou isso, não é brincadeira, ele tá certo. E aí você vai ver, porque assim, infelizmente, eu tenho 27 anos, Felipe. Você tá com quanto? 29. Tá acabado, hein? Tô brincando. Puxado, meu filho. Muitas madrugadas em claro. A gente sabe, as né, entradas aqui, ó. A gente sabe, Felipe, como é que é principalmente a nossa geração, que é a internet de alta velocidade, né? O que se passa naqueles grupos de WhatsApp. E às vezes tem homens de 50, 60 anos que ainda se cabem a entrar nesses grupos de WhatsApp de, né, amigos de colégio, que é só pornografia, é só aquelas coisas estúpidas, né? Para tudo quanto é lado. Então, assim, os homens estão rastejando. Me atrevo a dizer aqui que 99% dos homens, 98%, não sei, não tem estudo, mas assim, de maneira geral, os homens estão rastejando igual cobra. Deus nos fez para voarmos igual águias, né? E quando você começa a sair disso, caramba! Quantos são, né, os testemunhos, né? Padre Paulo e Carla tem inúmeros testemunhos de homens que começam a viver a vida com virilidade. Isso é ser homem, pô. Ser homem é o quê? Isso é ser homem, né? E aí, como parar com isso? Tem uma... Né, quem viveu isso durante 30, 40 anos vai ser mais difícil. A cabeça já está condicionada a tudo isso. Mas tem jeito, né? O Padre Paulo Ricardo tem cursos excelentes. Tem aquele menino que você fez live com ele outro dia. Soriani também, que fala muito bem. Então, assim, se pudesse dar duas dicas, Felipe, de tantas que tem, corta o mal pela raiz. Né? Deus nos fala isso, Jesus nos fala isso. Irmão, passou, você que já está com a cabeça direcionada para isso, alguma mulher, algo do tipo, meu Jesus, eu não quero, não posso, eu não quero, porque eu confio em ti, eu sei que tu tens o melhor para mim. Número 2, né, isso se trata muito, são muitas as coisas que poderia falar aqui, Felipe, mas número 2, o que eu falaria são as mortificações dos seus sentidos, né? Isso se trata da concupiscência. Para vocês entenderem melhor, mais as coisas ligadas ao abdômen, né? A gula, né? A comida, o sexo em si, a preguiça, né? Esses desejos mais do abdômen em si, para o pessoal entender de maneira mais rápida, até porque vai acabar aqui. Então você tem que mortificar esses seus sentidos. Aí algumas dicas, sei lá, eu tenho diretor espiritual, né? Ele sempre coloca, ele vai me dando, época em época, ele vai me dando as mortificações do corpo. Mas enfim, sei lá, toma banho de água gelada, toma um café frio, deixa de comer o que você quer comer. Você ali vai começar a fazer o quê? Né? Nós batizados somos corpo, alma e espírito, né? Que é a alma agraciada, vamos dizer assim, a gente recebe isso no batismo, né? Então, Vamos ver que eu me perdi aqui que falou. Então é o seguinte, você tem que cortar algo do seu corpo. Porque o seu corpo hoje manda na sua alma. Isso está errado, está desordenado. Então, sua alma tem que mandar no seu corpo. Né? É o espírito que manda na alma, que manda no corpo. Então, enfim, seriam muitas coisas a se falar aqui a respeito disso.
Né, Felipe? Mas eu acho que é importante, né? Já que você falou sobre isso, eu falei, vou falar a respeito disso, que muitos homens precisam ter a coragem mesmo de saber que isso é que é ser homem. Né? Querem colocar na nossa cabeça que ser homem você ter desejo com todas as mulheres, mas pô, isso é fácil, né? Acontece um problema muito grande, né, nessa dinâmica dos relacionamentos, que é a dificuldade de entender o que é a vivência da sexualidade do casal. Muito mais do que a questão sexual do ato em si, e o afastamento, esse afastamento da realidade é o maior prejudicial para todos, para os dois envolvidos no casal, homem e mulher. Né? A construção da sexualidade, ela vem muito antes do próprio casamento. Você falou muito bem, essa construção de uma sexualidade desenfreada na adolescência, na juventude, ela coloca em nós essa predisposição ao irreal, à ilusão, ao excesso, à vulgaridade, à obscenidade. Isso tudo são grandes apelos visuais que atingem muito mais o homem, porque o homem tem, como você falou, a diferença entre a mulher ser o forno a lenha e o homem a gás é que o homem é mais visual do que a mulher. A mulher é mais sensitiva, mais emotiva, ela se conquista mais ela é conquistada mais pelas circunstâncias, enquanto o homem é conquistado mais pelo visual. Por isso ele é muito mais vulnerável a essa cultura da pornografia e da masturbação. Agora, para ambos, essa desvirtuação da sexualidade do âmbito da vida conjugal, como se fosse uma realização pessoal e não uma realização mútua, de que o ato sexual em si é uma das expressões da sexualidade, uma das expressões de amor, e que ele não pode ser vivido dentro do ambiente de amor, a falta dessa consciência faz com que a experiência sexual, ainda que vivida dentro da vida do casal, seja uma experiência individual e não conjunta. Então são duas pessoas que entram para viver a sua sexualidade no casal esperando receber e não dar. Como tudo que deve acontecer num relacionamento. Quando você entra para o campo da sexualidade querendo experimentar e não causar a experiência no outro em conjunto com você, você cria duas personalidades totalmente afastadas dentro do relacionamento. Porque, horas, o sexo é a maior expressão de intimidade do casal. Ali, fisicamente e espiritualmente, eles se unem e se tornam uma só carne. Homem e mulher compartilham o mesmo corpo misteriosamente ali. E ali, esses dois, eles alimentam a sua intimidade e a sua comunicação da maneira mais profunda e última dentro da vida conjugal, que é na relação sexual. Essa é a função. Essa união última, essa expressão maior de intimidade de dois que se fazem um. Quando você subverte a ordem disso, né? Quando você acaba pervertindo, por assim dizer, o sentido disso, pervertendo, perdão, você acaba pervertendo todo o sentido do seu relacionamento. E aí passa a ser um relacionamento de toma lá da cá. E aí você tem homens e mulheres que não se encontram, que vivem essa fuga da realidade, que estão acostumados à realidade da pornografia e da masturbação, do mundo irreal, e quando se encontram nessa realidade a dois, de toque, de olhar, de pele, né, de renunciar, de dar prazer ao outro e não só de dar prazer a si, ali são duas almas que estão juntas, mas não se encontram. E aí toda essa sexualidade acaba se perdendo e esses casais acabam sepultando os seus relacionamentos dentro da vida sexual insatisfeita. Quando, na verdade, o quarto de um casal deveria ser um altar em que duas personalidades ali se sacrificam para que dali nasça algo mais elevado, acaba se tornando um túmulo em que muitas coisas se encerram ali, né? Ao invés de gerar vida, essa abertura à vida num sentido muito maior de estar aberto dessas duas pessoas nuas, não de corpo, mas de espírito, totalmente entregues, sem ressalvas, na sua vulnerabilidade, na sua peculiaridade, ali deveria acontecer essa união que engrandece. Mas quando essas pessoas perdem essa noção do real, da importância da união, que isso só vai se realizar na entrega e na renúncia, aquilo ali perde sentido, e ao invés de nascer algo daquele relacionamento, ali morre muita coisa. Esse é um grande perigo para a vida dos casais hoje em dia. É papo para a gente ainda falar em outra live sobre intimidade, sobre comunicação e tudo mais. Eu queria falar, né? Falta 1 minuto, tá dando aqui para mim, avisando. 1 minuto e 5.
Felipe, vamos marcar outra depois. É muito Com assunto, certeza. muita,